Eu vi que aquele alfa que a gente está vendo, ele está intrinsecamente ligado à ordem de um polo. Uhum. O que é a ordem deles? Pode revisar isso? É isso aqui. É qual a potência que esse negócio diverge. Vocês viram a série de Loran? É tipo uma série de Taylor, mas quando você tem esse tipo de divergência na sua função. Então, em vez de você somar só de 0 a infinito, você vai somar de menos um número a infinito. Então, você tem alguns termos que divergem na sua função. Se a minha série de Loran começar a menos 3, então a ordem é 3? Essa função vai ter um polo de ordem 3. Sim. É porque a gente descobre, né, eventualmente, que existem várias maneiras de uma função divergir. Né? E a maneira mais simples são esses polos simples, que a gente chama, que são esses polos que são simplesmente potências da sua variável, né? Em potências inversas da sua variável. Como se relaciona fisicamente? Tem alguma relação com a ordem de polos e alguma coisa física? Tem. Assim, não é uma relação genérica que eu posso dizer. Toda vez que você vira um polo, ele vai ter esse significado, tá certo? Mas, em geral, o polo está associado a alguma coisa importante. Por exemplo, esse cara aqui, como eu estava falando agora, é o potencial eletrostático. Por que esse cara tem um polo aqui? Porque dentro da partícula, digamos assim, dentro do elétron, então você captou ou a força, sei lá, seria isso? Não. O que tem de especial no potencial eletrostático de uma partícula? Não é um vetor, é um escalar. Tudo bem. Isso é uma característica. Agora, o que há de mais estranho nesse modelo? Ele não decai ao quadrado. Como? Ele não decai ao quadrado? Decai à primeira? Não. Isso aí não é nada de tipo de especial. Exatamente. Ele é uma partícula pontual, né? Então, essa partícula ela vai ter um potencial que vai divergir na origem. E essa divergência vem do fato dela ser pontual. Né? Então, o que acontece aqui, na verdade, é que se você pega... Vocês viram já isso em eletrostática? Vocês estão vendo eletro agora, né? Quanto é que é isso aí? Eu esqueci o nome daquilo que ele... Isso. Digamos que esse cara aqui seja o vetor posição da origem, né? Então, isso aqui vai ficar assim. Eu esqueci o nome desse delta, como é que é o nome disso aí? Delta de Dirac. Isso. Vocês não viram o delta de Dirac ainda? Tá, não estão íntimos ainda. Tá, mas e o que significa isso aqui? Naquele ponto, Isso é uma função, né? Não é uma função, desculpa, é uma distribuição. Então, é um tipo de objeto matemático que faz sentido dentro de uma integral. Então, esse cara aqui é uma densidade, que dentro de uma integral ela vai ser 0 se você integrar fora da origem e vai ser 1 se você integrar na origem. Certo? Então, esse cara aqui é um objeto matemático que você representa aqui o seu espaço totalmente vazio, não tem nada aqui, e tem uma partícula pontual na origem. Certo? Então, o fato do seu modelo ser um modelo pontual, ele força o seu potencial a divergir lá. Entendeu? Porque você precisa de uma coisa que seja 0 em todo o espaço, exceto num ponto onde ele é alguma coisa. O problema é que um ponto no espaço tridimensional é o que a gente chama de um conjunto de medida nula. A integral que vocês aprenderam lá em cálculo, ela dá 0. Uma função que é assim, ó, f de x é igual a 1 se x for igual a 0 e 0 se x for diferente de 0. Quanto é que é a integral dessa função aqui? Em qualquer intervalo que envolva o 0, né? Ou seja, quanto é que é a integral dessa função de menos 1 a 1? Vai ser 0. Se você quiser, você faz rima aqui, né? Você faz aquela brincadeira. Bota aqui as caixinhas, aí bota a altura da função, que vai ser 0. E aqui na origem vai ser uma coisa aqui, ó. Aí vai ser base vezes altura. A altura é sempre 1. A base aqui é o delta-x. Você tem que fazer o limite para o delta-x indo para 0, lembra? Vai dar 0 vezes 1 é 0. Então, a integral desse negócio aqui é 0. Certo? Então, por quê? Porque um ponto é um conjunto de medida nula. Medida nula significa isso. Significa que a integral deste conjunto é 0. Tá certo?
É uma forma bem simples de ver. E aqui você tem a mesma coisa. Então, se isso aqui fosse uma função normal, a integral seria sempre zero. Então, para você descrever uma partícula pontual, você precisa sair do espaço das funções e para o espaço dessas distribuições. Tá certo? E aí, isso dá um significado para o seu polo. Aqui o polo está indicando que você está trabalhando com uma distribuição assim. Quando você for trabalhar, se vocês forem trabalhar com física de partículas, vocês vão ver também que vai ter uma coisa assim. P ao quadrado menos m ao quadrado. Esse cara aqui vai ser alguma coisa próxima do propagador de Feynman. Esse cara aqui vai descrever como que as partículas estão se propagando entre interações, certo? E esse cara vai ter dois polos também. A maneira que esse cara passa pelos polos tem a ver justamente se você está trabalhando com a partícula que está andando do futuro para o passado, passado para o futuro, certo? E aí tem significados diferentes, mas é a mesma coisa, é o fato de você estar trabalhando com partículas pontuais, né? Mas é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu só pegar isso. Não. Tudo que eu estou falando tem no AFC, mas eu não estou seguindo. No momento eu estou seguindo o Bender e o Orzai. Isso. Então, pessoal, então, só recapitulando um pouco, a gente está querendo trabalhar aqui o caso 2PI. Né? Não, só um. Né? Vocês lembram desse caso? É o caso em que a gente está tentando resolver o problema de recorrência, mas a gente chega num ponto, quando a gente começa pela raiz menor, a gente chega num ponto em que o lado esquerdo é zero, mas o lado direito não é. Então a gente encontra uma inconsistência, certo? Para a gente resolver esse problema, a gente descobriu que se nós aplicamos o operador diferencial nessa construção especial aqui, né? Aqui o que a gente vai encontrar, deixa eu ver, é isso mesmo, em 1, né? Tem que ser em 1 ou em 2 que a gente coloca, em 1, isso. 1. Isso, exatamente. Esse cara aqui vai ficar como? Vai ficar A0, x menos x0, xi que eu estou usando, né? Elevado a alfa 1 menos 2, e aqui o polinômio inicial derivado calculado em alfa 1. Né? Mas aqui a gente está lembrando sempre que o nosso π é o polinômio inicial, que nesse caso ele vai ser dado por alfa menos alfa 1 e alfa menos alfa 2, né? E a derivada desse cara aqui, calculado em alfa 1, vai ser a derivada, né? Vai ter a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. A derivada desse vezes esse vai para zero, porque vai ficar alfa 1 menos alfa 1. A derivada desse vezes esse vai ficar alfa 1 menos alfa 2. Mas pela definição do nosso problema aqui, a gente tem alfa 1 menos alfa 2 igual a n. Então isso aqui vai ficar alfa 1 menos alfa 2, que é esse termo aqui que sobreviveu, que é igual a n. Tá certo? Então, o que acontece aqui é que isso aqui tem, em vez de essa derivada, nós temos um nzinho aqui. Um nzão. Certo? E a gente quer resolver agora um outro problema heterogêneo dessa forma, né? Justamente para a gente poder subtrair desse aqui e encontrar uma solução, outra solução homogênea para o nosso problema. Ok? Então essa é o nosso jogo agora. Como é que a gente fez para encontrar essa segunda solução? A gente coloca aqui uma certa função g de x, né? Que também vai ser do tipo Frobenius, ou seja, esse cara aqui vai ser n de 0 até infinito. Aqui eu vou trocar para c, para não confundir com o a que eu usei para o y, tá? É x menos xi elevado a alfa menos mais n. Tá certo? Bom, a gente já sabe o que acontece quando a gente substitui essa expressão aqui na nossa equação diferencial, né? Ou seja, quando a gente calcula aqui o nosso dpg de x, a gente já sabe que esse cara aqui teria um problema no alfa 2, né? Então a gente tem que fazer essa equação aqui. A gente quer que isso aqui seja igual a 0 x menos xi elevado a alfa 1 menos 2 vezes n, tá certo? Pessoal, só para relembrar, a gente fez isso de uma forma um pouco mais completa, né, na outra aula, ou seja, a gente
substituiu aqui o próprio y, a gente viu que não dava para... A gente substituiu o y aqui e viu que a potência que a gente obtinha aqui, se a gente tentasse colocar α1 menos 2, a gente obtinha 0, porque aqui a gente ia ter o nosso polinômio indicial, que quando calculado em α1 dava para 0. E por que isso é importante? Porque quando a gente tenta calcular uma solução de Frobenius para essa equação aqui, ó, o que aparece do lado direito tem que ser a potência que está aparecendo aqui, entendeu? E a gente vê que o problema que aparece aqui é justamente no enésimo maiúsculo, que é onde a potência é exatamente α1 menos 2, certo? Então a gente tinha que ter alguma coisa, alguma solução que envolvesse α1 menos 2, né, e que não fosse naturalmente 0, tá certo? Então isso que nos forçou a introduzir a derivada do y aqui em relação a α e calcular isso em α1, justamente porque quando a gente deriva o polinômio indicial, ele não é mais 0 no ponto, numa das raízes, tá certo? Ok, então o que a gente faz agora? A gente vai estudar esse caso aqui, a gente já sabe como é que fica a nossa relação de recorrência, ou seja, deixa eu escrever ela explicitamente aqui novamente. Deixa eu fazer ela aberta aqui, tá certo? Então como é que fica esse negócio aqui? Vai ficar assim, soma de m de 1 até n menos 1, eu já vou escrever em aberto, tá bom? Esse cara aqui vai ficar assim, π alfa 2 mais m, tá? Só para deixar claro, eu já estou fazendo o meu g com alfa 2, tá? Alfa 2 mais m, cm, por isso que eu não botei o m igual a 1. O m igual a 1 vai dar o π de alfa 2, que é a raiz e vai para 0, tá certo? Cm mais soma de n igual a 0 até m menos 1 de p m menos n alfa 2 mais n mais q m menos n aqui. Hein? Alfa 2, isso. Cm, né? E esse cara aqui, deixa eu botar aqui, não, isso aqui, deixa eu ver, abrir aqui. Vai ficar aqui. Ok. X menos xi elevado a alfa 2 mais m menos 2. Tá certo? Veja, pessoal, a gente tem sempre que seguir o que está acontecendo com os termos polinomiais para saber quais são as coisas que a gente vai zerar, né? Então, os coeficientes de termos independentes vão para 0. Então, esse pedaço aqui da nossa equação, a gente pode zerar numa boa, porque ele vai dar só uma relação desses c's aqui, né? E eu estou excluindo justamente o ponto onde eu vou ter a próxima raiz aparecendo aqui, que seria o ponto nzão, e aí apareceria aqui, claro, alfa 2 mais nzão, que é 0. Esse termo não seria 0, eu teria um problema, tá certo? Mas, bom, esse cara aqui, mais... Aí eu vou pegar só o termo n, então mais o termo n vai ficar assim, ó. Π alfa 2 mais nzão. Lembrando, isso aqui é alfa 1, portanto, isso aqui é 0. C nzão mais somatório de n de 0 até nzão menos 1, P, que é n menos n, alfa 2 mais n, mais, deixa eu botar aqui eu começo assim, tá. Então, ok, mais que n menos m, fecha esse cara aqui, cn, aqui tá errado, n menos nzinho, certo? Ok, esse cara aqui fecha, e aqui eu tenho o quê? X menos xi elevado a alfa 2 mais nzão menos 2. Lembrando, ó, o termo que eu tenho aqui é esse termo aqui, né? Alfa 1.
que é o expoente justamente problemático, justamente porque é o expoente que aparece quando eu estou estudando o termo Cn, que é o termo que eu não tenho como zerar, a não ser que seja uma equação heterogênea, tá certo? E finalmente, eu tenho esse último pedacinho aqui, que é como esse primeiro, só que dali para frente, né? E é bom a gente escrevê-lo aqui para ter noção do que está acontecendo. Então, o meu m agora começa a somar de nzão mais 1 até infinito agora, tá certo? Aqui eu vou ter o meu π alfa mais m, cm, mais soma de n0, m menos 1, p, m menos n, alfa 2 mais n, mais q, m menos n, aqui cn, e esses termos todos, eles multiplicam aqui x menos xi elevado a alfa 2 mais m menos 2. Tá? Acho que dá para ler, né? Ok, então veja, isso tudo, essa expressão tem que ser igual deixa eu fazer. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais evidente, eu vou apagar esse aqui daqui e vou escrever do outro lado. Certo? Mas, continua aqui, tá? Então vai ficar assim. Soma de m indo de nzão mais 1 até infinito. Chave. π alfa 2 mais m cm mais somatório de n de 0 até m menos 1. E aqui sim, p, m menos n, alfa 2 mais n, mais q, m menos n, c, n. Isso aqui tudo multiplica x menos xi elevado a alfa 2 mais m menos 2. Tá certo? E isso aqui tudo tem que ser igual ao quê? A zero, x menos xi elevado a alfa 1 menos 2, né? Que é aquele termo do lado direito que eu acabei de apagar, vezes nzão. Certo? Então, bom, a gente botou o termo heterogêneo justamente porque a gente quer absorver esse termo problemático aqui, né? Aqui, veja, pessoal, a gente vai começar com um problema de Frobenius normal. O termo M0, que era o C0, ele não aparece, então ele está livre, justamente porque o polinômio inicial zerou aquele primeiro termo, então eu tenho a liberdade de escolher C0 à vontade. E aqui, naturalmente, eu vou ter C1 em termos de coisas que vão envolver o quê? O meu CM aqui, que está somando de 0 até N-1. Então, novamente, eu vou conseguir uma série de recorrência, né, enquanto eu tiver com o meu C menor do que Nzão. Quando eu tiver o meu C igual a Nzão, esse termo aqui, olha, ele não aparece. Esse pedaço aqui não vai dizer nada sobre Cn. Tá certo? Ele simplesmente não aparece na minha expressão, pelo menos nesse ponto da expressão, tá certo? Só que eu vou ter um pedaço que vai ser somatório de 0 até n-1 desses termos aqui, que envolve, né, o Pn, n menos nzinho, nzão menos nzinho aqui também. Então vai envolver todos os Cs, tá certo? Exceto o nzão, tá? Esse cara também aqui não envolve o nzão, vai envolver só esses de trás, ok? Maravilha. Só que isso aqui não vai para zero, por definição do problema, então eu tenho que igualar esse cara aqui a esse cara aqui. Vai, esse último aqui. A gente vai chegar lá, certo? Então você vê, aqui, esse cara aqui ele vai servir justamente para absorver o termo que não seria zero aqui, ó. Tá certo? Ok, então isso diz pra gente que só aquele pedacinho ali, ó, então vai ser n de 0 até nzão menos 1 de Pn
menos nzinho, alfa 2 mais nzinho, mais que nzão menos nzinho, C é nzinho, tá certo? E esse cara aqui tem que ser igual a A0N. Ok? Então, como o meu A0 está totalmente livre, né? Porque o meu A0 é aquela solução da derivada do y, eu posso simplesmente escolher o meu A0 para absorver isso aqui. Tá certo? Porque esse cara aqui vai estar amarrado ao C0. Tá certo? Né? Você pode ver que aqui eu estou somando de 0 até nzão menos 1, então esse cara aqui vai começar de 0 até 1 antes do meu nzão, que é o problemático. Então, eu resolvo o problema heterogêneo com esse pedaço aqui. Mas por que eu fiz isso tudo? Para mostrar para vocês o que acontece com esse último pedaço aqui. Tá certo? Para deixar mais claro, porque a gente vai rever isso no exemplo e a gente vai ver que a gente precisa lidar com esse termo aqui. Porque ele dá uma constante livre a mais para o seu problema. Tá certo? Então... eu escrevi novamente o problema no quadro de forma bem explícita, justamente para mostrar o que está acontecendo com as 3 fatias do seu problema. Antes de nzão, igual a nzão e maior que nzão. Tá certo? Antes de nzão é um problema de Frobenius normal, é sempre os coeficientes da frente com termos dos de trás. Igual a nzão é o termo que não consigo zerar, então eu só consigo fazer essa equação satisfazer, eu só consigo fazer essa função satisfazer uma equação heterogênea. Como é heterogênea que eu quero, o lado direito vai bater justamente com a potência que vai aparecer aqui, tá vendo? Porque toda vez que eu tiver nzão, vai ser raiz menor mais nzão. Isso é justamente a raiz maior, que é justamente o que aparece aqui quando eu coloco a derivada do y, certo? Então esse cara aqui resolve, né? Eu consigo resolver o pedaço do nzão, só que sobra esse pedaço aqui. E esse pedaço, ele vai depender de todo mundo. Ele vai depender do C0, porque olha aqui, o C0, mas ele vai somar até m, e o meu m começa a nzão mais 1. Significa que ele começa aqui com nzão. Significa que eu vou ter c nzão mais 1, vai depender de todos os caras, inclusive de c nzão. Então, esse pedaço da solução, ele vai depender dessa constante nova, livre, que é o c nzão, tá certo? E aí você vai ter 2 constantes livres no problema e a gente tem que entender por que tem 2 constantes livres no problema. E acho que a melhor maneira de entender isso é fazendo um exemplo específico, tá certo? Um exemplo concreto. Tá ok? Então, novamente, pessoal, se tiver alguém perdido, a gente pode revisar ainda o que está acontecendo. É o problema em relação... Você tem algum ponto onde você consiga explicar a sua confusão? Isso. E maior que nzão. Quais seriam essas 3 partes que eu não consigo enxergar? Deixa eu fazer só um apanhado então aqui, só para a gente rever direitinho o que está acontecendo. Veja, pessoal, a gente quer resolver esse problema aqui. D, P, Y igual a 0. Certo? Como é que a gente tenta resolver esse problema? A gente vai falar o seguinte, eu vou supor que existe uma solução na forma y de x e alfa, onde isso aqui vai ser x menos xi elevado a alfa, vezes uma função analítica de x. Essa é a minha hipótese inicial. Essa função analítica aqui é aquela soma normal, tá? Série de potência de x menos xi, certo? Então, essa é a minha hipótese original. Ok? Aí, o que a gente faz? Aí a gente bota aqui, do meu y de x e alfa, e descubro que isso aqui vai ser assim. Π alfa x menos xi. É só fazer a conta. Você substituir esse cara aqui nessa série e você vai encontrar que o lado direito desse negócio vai ser assim. Alfa menos 2. Você encontrou isso? Aí você fala, bom, então, se eu conseguir zerar esse cara aqui, eu consigo resolver um problema. Aí você estuda todas as maneiras de zerar esse cara, certo? Você descobre que uma maneira de você zerar esse cara é quando as duas raízes são independentes e diferentes, né? E a diferença delas não é um número inteiro. Quando elas são repetidas, a gente descobriu o que faz também. E agora a gente está vendo o caso justamente quando a diferença delas, alfa 1 menos alfa 2, é igual a nzão. E a gente viu que quando a gente tem isso aqui acontecendo e a gente bota a raiz menor aqui, o lado direito aqui, aparentemente, ingenuamente, zeraria, mas tem termos da sua série de recursão que dividiriam. Tá certo?
E aí você tem que voltar e estudar o que acontece nesse caso. Aí você volta e estuda, ou seja, você aplica aqui uma função g qualquer, tá certo? Com esse mesmo formato de Frobenius, ou seja, função analítica vezes essa lei de potência, e descobre que sua equação vai ficar dividida em 3 pedaços. Você vai ter a parte da série que soma de 0 até nzão menos 1. O termo de 0 vai ser 0 justamente porque você já está escolhendo a raiz menor. Então não começa de m0, começa de m igual a 1. Maravilha. Começando de m igual a 1. Esses termos aqui vão ser assim. C1 vai depender de C0. Porque, tá vendo? O somatório aqui vai de n até de 0 até 0. O 2 vai ser de 0 até 1. Então você vai encontrar uma relação de recorrência em que você vai encontrar os coeficientes C maiores em termos dos C menores. Por que você pode fazer isso? Porque os termos que têm potências diferentes têm que ser zerados independentemente. Tá certo? Maravilha. Para resolver esse pedaço aqui é o que eu acabei de falar. O próximo que a gente precisa resolver é quando o meu mzinho seria exatamente nzão, que é o termo que eu separei explicitamente aqui, tá vendo? Não tem somatório nesse termo. Esse é o termo específico do Cn maiúsculo. Esse termo aqui, ele é o problemático justamente porque esse cara aqui é a próxima raiz, porque isso aqui é α2 mais n, esse vai para 0, e por alguma razão, pela estrutura do seu problema, esse somatório não é 0. E esse somatório ele só envolve os Cns anteriores que já estão determinados pelo problema. Você não tem liberdade de mexer nesses Cns aqui. Então isso aqui vai ser um número que vai ser necessariamente diferente de 0. Então você vai ter... Quando você aplicar o operador diferencial na G, você vai ter pelo menos um termo proporcional a x menos xi elevado a α1 mais menos 2. Esse termo não tem como você se livrar dele simplesmente botando uma solução do formato de Frobenius. Certo? E quando você estuda os termos posteriores, você vê, né, que os termos de nzão mais 1 em diante vão depender de todos os Cns, potencialmente. Tá? Então você precisa determinar quem é o seu C0 para determinar os outros Cs. Você vai precisar determinar quem é o seu Cn, porque ele está em aberto, não tem nada forçando quem ele é aqui. E para que você possa substituir nesse somatório aqui e encontrar os Cnzão mais 1 em diante. Tá. Professor, essa questão dos polinômios tem ordem diferente. Aqui nessa primeira parte, a ordem máxima vai ser n menos 1. Vai ser trocar aquele n por n menos 1. Daí ia dar α1 menos 3. Você diz, esse cara aqui vai ser quando for... Exatamente. Daí nunca vai dar aquela potência de baixo. Né? Nunca vai dar potência de baixo, exatamente. Porque a primeira coisa que a gente fez quando a gente começou a tratar esse problema foi reorganizar a equação diferencial em termos das suas potências independentes. Porque aí basta agora a gente ficar olhando o somatório e olhar termo a termo. Se você tivesse cada um elevado a uma potência diferente, você precisaria o tempo todo ficar encontrando quais são os índices certos para comparar, entendeu? Por isso que é muito mais fácil começar reorganizando a série de forma de potências independentes. Certo? Então a gente fez isso tudo aqui, justamente para resolver esse problema. A gente sabe que a gente encontra esse lado direito aqui quando a gente calcula a derivada dessa função y aqui em relação a alfa, e toma em α2 e α1, tá certo? A gente encontra a potência certa que a gente quer zerar aqui. Então por isso que a gente agora quer que a nossa função g não satisfaça mais a equação homogênea. A gente quer que ela satisfaça a heterogênea com esse lado direito específico. E agora a gente pode usar a nossa liberdade em A0 para absorver o que é que seja que esteja vindo daqui. Tá certo? E agora a gente volta para o nosso exemplo, resolve de novo para ver como que esses conceitos abstratos se realizam, se materializam no caso prático. Tá? Ficou melhor? O método de Fuchs é o método de Frobenius, né? Na verdade, são os teoremas que ele faz sobre os resultados desse método, justamente para provar quais são os tipos de solução.
Então a gente implicitamente está fazendo tudo o que precisa para provar quais são todos os tipos de soluções possíveis que esse tipo de equação tem. É porque aqui no Blender ele está fazendo antes pelo negócio de Taylor, Fuchs, Frobenius. Não, acho que você entendeu errado. Frobenius e Fuchs é a mesma coisa. Nesse sentido que eu acabei de falar, tá? Ou seja, não existe mais um método com mais um tipo de série, não existe. É sempre assim, você bota uma lei de potência e aí você faz essas brincadeiras todas aqui para o caso 1, caso 2, caso 2A, 2B e caso 2B, I. O ponto que eu fiquei na dúvida é quando que isso é aplicado? Quando essa substituição por série de potência ela pode ser aplicada para que tipo de função? Isso é o começo, né? Isso foi o que a gente viu lá desde o começo, né? Quando a gente tem pontos singulares regulares. Tá certo? Os pontos ordinários você resolve com Taylor, se você quiser. E os que têm singularidades do tipo especial, que são os tipos que você consegue corrigir com potências simples, esse você resolve via o método de Frobenius. Certo? E os que tem alguma ordem, tipo, alguma singularidade de ordem mais alta, daí a gente tem que ir para resíduos, alguma coisa mais... Não existe método geral. Não existe método geral? Não. Aí é caso a caso. Tem gente, você vai encontrar às vezes um matemático que fez doutorado numa equação específica. Mas geralmente equações não lineares ou alguma coisa assim, ou métodos de Lie, alguma coisa assim. Como saber se um ponto é singular ou regular? Porque é um jeito diferente você perguntar como saber quando usar o método de Frobenius. Claro que você passou na primeira aula como que é, mas ele ficou um pouco abstrato para mim. Se Pn de x for singular em xi, mais si, parênteses, x menos xi, fecha parênteses, elevado a n menos k, pkx, por analítica, tem um ponto singular regular. Isso. Eu não entendi. Está muito abstrato aqui. Na prática, o que é isso? A classificação dos pontos, como eu falei lá no começo, ela vem da classificação dos pontos dessas duas funções aqui, certo? Essas duas não poderiam ser três, por exemplo. Se fosse de terceira ordem, seriam 3 funções. Mas de segunda ordem, você quer botar uma terceira função onde? Não sei, você fala a ordem do polo? Isso tem a ver com a ordem de alguma coisa ou a ordem só da Não, diferencial? pera um pouquinho. Isso tem a ver só com as características dessas duas funções aqui, tá certo? Depois que a gente terminar Frobenius, eu vou dar uma passada geral em equações diferenciais e mostrar porque que quando essas duas funções são analíticas, o y vai ter uma solução analítica também. É fácil ver isso, certo? Mas isso é mais abstrato. Eu queria dar casos concretos para depois a gente ver essa parte mais de teoria abstrata de equações diferenciais, certo? Então é isso. E aí você mostra que quando esses caras aqui têm singularidade, a priori você imaginaria que você não conseguiria ainda resolver da forma de série de potência. E de fato isso é verdade. Mas você descobre que uma pequena modificação na sua série de potência resolve o problema. Mas essa modificação só resolve o problema para casos de singularidades muito especiais. São singularidades da forma em que x menos xi vezes p1, né, é uma função a de x analítica e x menos xi ao quadrado p0, né, é uma função b analítica. Quando essa função A é analítica, a função B é analítica em torno de xi, então esse ponto singular, por mais que singular, ele é do tipo singular regular e, portanto, ainda admite solução em termos de em formas de Frobenius. Em forma, né, de série de Frobenius. Ainda está um pouco abstrato. Posso dar um exemplo aqui? A gente já viu vários exemplos disso, né? Você pode escrever para mim uma equação diferencial? X ao quadrado, y1 mais 2xy1 mais parênteses x ao quadrado mais 2 y igual a 0. É a mesma equação que a gente está resolvendo, só que para B ser o normal, de ordem raiz de 2. E aí eu sei que eu tenho que resolver pelo Frobenius. Mas por quê? Como é que eu sei que esse ponto ele é singular regular? Por que ele não é não regular? O que eu tenho que fazer para descobrir se ele é singular regular?
que eu acabei de falar sobre isso aqui? Não sei, ficou muito abstrato. Não, mas quais foram quais as palavras eu proferi aqui? Ou seja, o que eu disse sobre essa estrutura? Analítico. Primeiro, essa equação aqui se encontra nesse formato? Acho que sim. Não. Não? Não. O que tem de especial nessa função, nessa equação, que essa aqui não tem? Tá. Aparece ali no y', tem, ali não tem, ali tem. Isso. Então, o primeiro passo para eu sair dessa expressão e chegar perto dessa aqui. Você pode dividir por Isso. Ok. Agora, você sabe identificar quem é P1 e P0? Vamos lá. P1 é quanto? E P0? esse parênteses dividido por x ao quadrado. Essa função é analítica em todos os pontos? Não. Em qual ponto ela é analítica? Quais pontos ela é analítica? Porque que não seja zero. Isso. E essa função aqui, ela não é analítica em zero. Se eu multiplicar ela por x menos zero, ela fica analítica? Se multiplicar ela por x menos zero. A definição do meu A aqui. Ó. Nesse caso específico, o ponto que eu estou estudando é x menos zero, porque é o xi, né? É o ponto que eu estou estudando, vezes essa função P1, que é 2 sobre x. Dá 2. 2 é uma função analítica? Né? Uma função constante analítica. Nesse caso aqui, o meu P0, se eu multiplicar ele por x menos 0 ao quadrado, ele fica analítico? Né? Porque isso aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado, x ao quadrado menos 2, dividido por x ao quadrado, vai ser x ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2 é uma função analítica? Então, o ponto zero ele não é ordinário, ele é singular, mas, como ele pode ser corrigido, digamos assim, com esses dois termos aqui, esse ponto é singular regular. Bem menos abstrato agora. Mas é o tipo de coisa que vocês têm que fazer, porque eu falar não ajuda. Pode ajudar na hora, mas você só vai realmente memorizar quando você pegar um exemplo desse que você acabou de se propor e você mesmo faz isso aqui. Você tem que tentar fazer esse espaço sozinho. E pergunta, se esse diferencial fosse de terceira ordem e tivesse uma função linha, então aquele P0 teria que ser tipo a terceira embaixo, a terceira? Isso, É ele poderia ser, ele poderia divergir até com um polo cúbico. E mesmo assim ainda ser aplicável ao método de Frobenius. Isso é bem específico, né? Cada termo ele tem que ser ali o x que fica no denominador. O que é bastante compreensível na hora que você substitui nas equações, você vê que isso tudo tem a ver com o balanço dos índices. Né? Você vê que na hora que a gente estabeleceu o método de Frobenius, o fato dessas potências, né, esse cara aqui ser com x ao quadrado, esse cara ser com x, ele faz com que não apareça aquele caso problemático que eu mostrei para vocês, quando você tenta resolver, por exemplo, um problema com singularidade usando o método de Taylor. A gente encontra uma equação que não tem o AN mais 1 em termos do AN menos 1, do AN ou AN menos 1. Você sempre encontra uma equação que envolve os mesmos As. Então, para você zerar aquele termo, a única opção que você tem é botar os As iguais a zero. Mas os As iguais a zero te dá uma solução trivial. Então, você só consegue uma equação de recorrência na hora que você tem esse tipo de potência especial, entendeu? Como eu falei para vocês, as equações diferenciais ordinárias, você consegue provar de uma forma muito geral que elas têm sempre um conjunto completo de soluções, entendeu? Então, por mais que vocês encontrem ela de uma forma meio arbitrária, de uma maneira que você meio que descobriu aleatoriamente como resolver, uma vez que você mostrou que é uma solução, se a solução é única, você sabe que aquela solução está certa. E aquilo não é mais arbitrário. Aquela ali, como é que se diz? Te dá todas as possibilidades, entendeu? Do seu problema. Se você achou uma solução para aquela fórmula, você achou todas. Isso. E é único mesmo? É único. Sim, sim. Cada equação tem uma solução única? Não, tem não uma solução única, mas tem um conjunto único de Tipo uma fórmula, né? Isso. E isso já não é mais verdade para
É verdade. Não para todas, mas é verdade pelo menos para a classe de equações diferenciais parciais que a gente vai estudar. Obrigado. Nada. Bom, então vamos voltar aqui. A gente estava resolvendo o problema. Cadê? Y duas linhas mais 1 sobre x y' menos 1 mais 4 sobre x quadrado y igual a 0, certo? Essa aqui é a Bessa modificada, tá? Que a gente já tinha tratado algumas vezes. A gente encontrou que nosso A, M de alfa, né? E aí vocês me digam se vocês têm alguma dúvida sobre isso aqui. E esse cara fica assim, alfa menos ni sobre 2 mais 1, fatorial crescente. E aqui, alfa mais ni sobre 2 mais 1, fatorial crescente, tá certo? E aqui eu tenho 4 elevado a menos m. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci nada. Não. Vocês lembram disso aqui, né? Então isso aqui é a solução geral, ou seja, isso aqui me leva, né? Eu vou botar uma seta, aquele meu y de alfa e x. Não é uma solução, mas é o cara que quando eu calculo o meu operador diferencial nele aqui, ou seja, se eu substituir esse cara aqui, o que eu vou encontrar no lado direito é A0 vezes x menos, aqui no caso x é menos 0, elevado a alfa menos 2, tá certo? Ou seja, se eu pego essas constantes aqui e substituo na minha forma de Frobenius, eu vou obter dp de y alfa e x, isso aqui vai ser A0 π de alfa, x menos x0, xi, elevado a alfa menos 2. No meu caso específico, esse cara aqui é fácil, né? Então esse cara aqui vai ser alfa quadrado menos ni quadrado. E no meu caso, ni quadrado é 4, então vai ficar assim. Tá certo? O que acontece quando eu derivo esse negócio aqui em relação a alfa e calculo isso em alfa igual a menos 2? Né? Porque é justamente o que eu quero calcular para ter a heterogênea, né? Só que eu estou fazendo no caso prático. Então, se eu derivo... Isso aqui a gente fez, né, abstratamente, ficou n. Né? Abstratamente não, né? No caso geral eu encontro n. Dá para ver que é a mesma coisa aqui, certo? Quando eu derivar esse cara aqui em relação a alfa, isso aqui vai dar 0, vai ficar 2 alfa, né? Quando eu colocar meu alfa igual a menos 2, espera aí. Alfa 2, alfa menos mais 2. Quando eu derivar, eu tenho que botar... Ah, não, eu boto na raiz maior, claro, eu boto na raiz maior, tá certo. Então, se eu derivar esse cara aqui, claro que vai ter a derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse, certo? Mas a derivada desse vezes esse vai para 0 quando eu colocar esse cara aqui em alfa 1. Lembra, alfa 1 aqui, para esse problema, né? Alfa 1 é 2 e alfa 2 é menos 2. São as duas raízes, tá? Desse cara aqui, certo? Então, se eu derivo esse cara aqui, vai ficar assim, dp, aí claro que eu estou supondo que essa derivada comuta, né? Em alfa 1 e x, aí a derivada só vai ser importante aqui, porque a derivada daqui vai ser morta para esse termo aqui, e aqui vai ficar assim, A0, 2 vezes 2, e aqui x elevado a, esse alfa aqui vai ser 2 menos 2. Então, meu termo vai ser 4 a 0. Tá certo? Tá claro? Tá confuso? Tá abstrato? Como é que tá? Só substituir, né? Essa equação diferencial, ela tem essa série de recursão. Essa série de recursão, quando eu aplico o operador diferencial, eu encontro esse lado direito aqui. Eu sei que eu não posso colocar simplesmente o meu alfa 1 aqui, porque se eu colocar alfa 1 aqui, daria 0 do lado direito.
Eu quero aquela heterogênea especial, então eu calculo a derivada em relação a alfa, e se eu calcular a derivada em relação a alfa do lado direito, eu obtenho isso aqui. Ok? Eu vejo, às vezes, a cara de vocês um pouco... Professor, só lembra o porquê que tem que aplicar no ponto 2? No alfa 1? Porque a potência que eu quero que apareça aqui é alfa 1 menos 2. Porque lembra, quando a gente estuda o método de Frobenius para a segunda raiz, para alfa 2, o termo problemático ele tem a potência assim, x elevado a alfa 2 mais n menos 2. Lembra que a gente vai subindo, né? A gente vai subindo ali, a gente separou em 3 termos, e o termo problemático tem essa potência aqui. Certo? Só que essa potência problemática é justamente alfa 1. Por isso que eu quero que a heterogênea apareça aqui alfa 1 menos 2. Para o nosso caso particular, alfa 1 é 2, então 2 menos 2 é 0. Por isso que não aparece nenhuma potência aqui. Mas só porque o nosso caso particular é super simples, tá certo? Mas a gente quer que essa potência apareça no lado direito aqui, justamente porque ela é a potência que aparece no caso problemático, onde o polinômio inicial vai para 0, mas aquele somatório não vai. Certo? Ok. Bom, vamos lá. Então isso aqui resolveu o nosso problema, certo? Agora, se a gente vai encontrar agora essa nossa relação de recorrência aqui para o caso, para os CMs, como é que vai ficar? Vamos começar, né? Então, a gente vai ter aqui, deixa eu botar aqui no começo. Deixa eu escrever aqui. I alfa 2 mais m cm. Eu estou fazendo mais coisa aqui porque eu vejo que vocês estão meio perdidos, tá? Então, alfa 2 mais m cm vai ser igual a menos somatório de n de 0 até n menos 1, né? P m menos n, alfa 2 mais n, mais q m menos n, cm, tá? Então aqui eu já botei, né, isso aqui para m menor que nzão. Tá certo? Aquele primeiro pedacinho que eu falei para vocês que dá para resolver numa boa. Tá certo? Bom, a gente já sabe que esse cara aqui vai ser 0, porque esses p's aqui vão ser sempre 0, né? Só para lembrar vocês. Deixa eu botar aqui. Né? A gente sabia que P0 é igual a 1 e Pn maior que 0 igual a 0. Então todos os p's vão ser 0. A gente sabe que o nosso Q0 igual a menos 2 ao quadrado, né? A gente sabe que o nosso Q2 é igual a menos 1, tá certo? E o Qn maior ou igual maior que 2 é igual a 0 e o Q1 é 0 também. Certo? A gente sabia disso aqui, a gente viu algumas vezes, a gente obteve esse negócio aqui, que é simplesmente a expansão em série de potências da função Q e a função P, que são aquelas versões analíticas do P0 e P1. Bom? Maravilha. Então, se a gente substituir esse cara aqui, vai sobreviver só quando m menos n for igual a 2, que é o que a gente já tinha visto, né? Então, esse cara aqui vai ficar menos 1, eu tenho menos aqui, e vai sobrar aquilo que a gente já sabia, que é π de alfa 2 mais m, tá certo? Que vai ser igual, agora o menos daqui com o menos desse cara aqui, tá certo? Vai ficar Cn menos 2. Cn igual a Cn menos 2. Tá certo? Mas foi quando a gente resolveu esse cara aqui que a gente obteve essa expressão. E essa expressão, se o meu, substituindo agora direitinho, ela vai ficar assim. Eu já vou escrever para C, tá? Esse cara aqui eu já vou botar aqui é o meu alfa 2. Então vai ficar assim. C0, 4 elevado a menos m,
tá certo? Aqui vai ficar assim, 2 menos 2 sobre 2 mais 1, fatorial crescente, tá certo? Só que agora eu tenho, esse meu alfa é menos 2, lembra que eu estou no meu alfa 2, tá certo? Vai ficar, espera um pouquinho, esse aqui foi o que deu 0, tá certo? Que foi, eu fiz ao contrário aqui, deixa eu... Esse cara aqui ficou menos 2 mais 1, tá certo? E o outro vai ficar menos 2 mais 2 sobre 2 mais 1 m, tá certo? Então, para os meus CMs aqui, eu vou ter o quê? Vai ficar C0 sobre 4 elevado a m. Esse cara aqui vai ficar 2 menos 2, 0. Vai ficar 1 fatorial crescente m, que é m fatorial. Tá certo? Mas esse cara aqui vai ficar como? Esse cara vai ficar 4 dividido por 2, vai ser menos 2 mais 1, vai ser menos 1 fatorial crescente m. Tá certo? Bom, o que isso diz para mim? O que isso aqui diz? Deixa eu fazer uma modificação pequena, pessoal, porque eu acho que senão vai ficar muito difícil de ver o que está acontecendo. Em vez de eu botar 4 aqui, deixa eu botar... deixa eu ver. Botar assim, 4 ao quadrado. Tá certo? Então, as nossas raízes aqui vão ser mais 4, menos 4. Nada aqui muda, nada muda, nada muda. Esse termo aqui, como é que vai ficar? Esse termo aqui vai ser... esse cara aqui vai ser 4 ao quadrado. Então, esse cara aqui vai ser 2 vezes 4, vai dar 8. Tá certo? 8. E aqui vai ser 4 menos 2. Então, aqui vai ser... Isso vai ficar tão simples que vocês não iam ver o que está acontecendo. Então, esse cara aqui vai ficar x ao quadrado. Deixa eu ver... Esse aqui não muda nada, esse aqui não muda nada. Aqui vai ficar como, pessoal? Lembra, o meu ni agora é 4, tá? Então vai ficar assim. Menos 4 sobre 2. E aqui vai ficar menos 4 mais 4 sobre 2. Tá certo? Esse cara aqui continua dando fatorial, só que esse aqui vai ficar como? Vai ficar 4 mais 1 menos 3. Tá certo? Veja, pessoal, por que eu não posso colocar o meu C4 aqui? O meu C, o Nzão é a diferença das raízes, é 8, né? Espera um pouquinho. Então, a diferença das raízes é 8. Um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Espera aí, tá certo. Então vai ficar menos 4 mais 4, mais 1. Vai dar 3. Isso, espera um pouquinho. Então, menos 3 é 0, é 1. Menos 3, 1 é menos 3. Isso. Menos 3, 2 é igual a menos 3, menos 2. Tá, então tá, eu acho que está certinho, peraí. Menos 3, 3 vai ser igual a menos 3, menos 2, menos 1. E menos 3, 4 dá 0, tá certo. Ok? Então, espera um pouquinho. Não, tem alguma coisa errada aqui. Só um instantinho, porque eu acho que eu estou encontrando um Nzão diferente aqui do que eu gostaria. Espera aí. A
diferença da raiz está 8. Então o nzão deveria ser 8, eu estou encontrando 4. Por quê? Ok, deixa eu ver o que eu errei aqui. Aqui é 4 ao quadrado. Mas isso não vai mudar muita coisa. Menos 4, menos 8 sobre 2 dá 3. Dá 4, por que aqui? Ah, pessoal, tá. Eu estou cometendo um erro aqui, na verdade, desculpa. O problema aqui é que esse cara aqui não é A, é B. Tá certo? E por que isso aqui, eu copiei aqui de um outro exemplo para adiantar a nossa vida, mas por que esse cara aqui é problemático? Para nossa análise, porque você tem que lembrar que A, N é igual a B, 2N. Ao contrário. Bn é igual a A2N. Tá certo? É porque esse cara anda de 2 em 2. Por isso que eu estou encontrando a coisa diferente aqui. Tá certo? Vocês lembram disso aqui, pessoal? Então aqui eu tenho que botar um 2, tá? Para dar a mesma coisa. E os ímpares já vão ser 0, tá? Ok. Não, então, peraí. Caramba. Deixa eu botar do jeito que estava. Esse que dá, mudar o exemplo na hora, a gente sempre comete uns errinhos. Esse cara tá assim mesmo. Ok, isso aqui tá certo. Né? Mas esse cara aqui é o B. E esse cara muda só ele, tá? Os caras daqui não mudam. É isso que eu estava fazendo de errado, tá certo? Ó, esse cara aqui tá certo. Quando eu botar o meu 2 aqui, vai ficar o A2M, mas não vai mudar o M aqui, tá certo? Isso foi uma besteira que eu estava fazendo. Então, se eu mudar o 2 só aqui, vai ficar 2M, 2M. Agora tá certo, certo? Então, veja, por que esse cara aqui é problemático? Porque quando eu calcular o meu C 2 vezes 4, que é o C8, onde 8 é a diferença das duas raízes, ou seja, é o meu N maiúsculo, esse cara aqui envolve um termo, né, envolve os outros termos aqui, mas envolve um termo do tipo 3 é 4 aqui. E esse termo aqui, ele é 0. Tá certo? Porque esse cara vai ser menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1 vezes 0. E eu vou ter um 0 no denominador. Então, o meu C8, ele não sai dessa expressão aqui. Tá certo? Eu tinha esquecido só o 2 aqui. E, né, se eu quiser botar do jeito que estava, é melhor botar A2M e aqui o A0. E lembrando que os A's ímpares todos são 0, porque, né, o A1 era 0 e depois os outros todos A são 0. Eu não posso usar essa fórmula para o Nzão aqui, tá certo? Mas a gente já sabia disso. Mas essa fórmula, por mais que eu não possa usar para o Nzão aqui, eu continuo podendo usar ela. Até o 6 aqui eu consigo. Então eu consigo encontrar o 6, o 4, o 2 e o 0, tá certo? Agora vamos ver o que acontece para frente. Nossa, que bagunça que eu fiz. Só ver se eu não fiz nada errado aqui. Então esse aqui está certo, esse cara aqui vai ser a diferença das raízes, que é 8, esse 4x, então A8 a 0 x quadrado. Ok. Tá. Por isso, se não fosse o 4 quadrado de massa, aí ia ter
Como é que é? Se você não tivesse substituído por um quadrado lá em cima na equação, seria até 2 das raízes? Você disse se a raiz fosse menor? É. Sim. Vai sempre até a diferença das raízes. Tá. Bom, agora o que acontece com o nosso termo intermediário? Né? Eu vou escrever de novo aqui. Então, que é o termo denizão. Então vai ficar assim, né? Π alfa 2 mais n. No nosso caso, esse cara aqui é menos 4 mais 8. Então isso aqui vai ser 0, né? C8 mais, aí novamente, soma de n de 0 até nzão menos 1. E aqui, ó, eu já vou escrever assim, P m menos n alfa 2 mais n, esse já é 0, porque a gente já sabe que esses P's são todos 0, mais Q é nzão menos nzinho, fecha aqui C nzinho, tá certo? Só que esse termo aqui, justamente, multiplicando ele, a gente tem x elevado a alfa 2 mais n menos 2. Então esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser menos 4 mais 8 menos 2. Certo? Então esse cara aqui, pessoal, é x ao quadrado. Tá? Lembra que o outro a gente tinha encontrado, 8 a 0 x quadrado. Aqui a gente encontrou o nosso cara x quadrado, só que a gente vai ter alguma coisa multiplicando ele, certo? Que é justamente aquilo que a gente vai precisar absorver com o nosso termo de A0, tá bom? Bom, a gente lembra novamente que esse cara aqui só vai ser diferente de 0, ou seja, esse cara vai ser menos 1 quando n menos n for igual a 2, tá certo? Porque é o único coeficiente do que é diferente de 0. Então essa soma aqui vai ficar como? Esse cara aqui vai ficar menos C, e aí vai ser o nzinho igual a nzão menos 2, tá certo? Nzão é 8, ok? E esse cara aqui vai ser igual ao lado direito que a gente calculado antes. 8 a 0 x quadrado, tá certo? Isso aqui, pessoal, é tudo que está dentro das chaves aqui, tá bom? Esse cara é 0, esse cara é 0, esse cara sobrevive quando o nzão menos nzinho for igual a 2, ou seja, sobrevive quando esse meu nzinho aqui for igual a nzão menos 2, e ele é menos 1. Então vai ficar assim, o C, né, de 8 menos 2, vezes x quadrado, vai ter que ser igual ao lado direito da heterogênea, que é esse termo aqui, 8 a 0 x quadrado. Aquele P é nzão menos nzinho, né? Que dá 0. Isso. Não, tá errado aqui. É nzão menos nzinho. Isso. Tá? Logo, o meu problema se resolve se eu impor que nessa minha solução, que tem a derivada em relação a alfa, eu impuser que meu A0 lá seja igual a menos C6 dividido por 8 e acabou. Tá certo? Agora lembra, o meu C6, ele está determinado aqui, ó. O C8 eu não posso, mas o C6 eu determino, né? Aqui eu boto 3 e vai encontrar 3 aqui, vai ser menos 3 vezes 2 vezes menos 2 vezes menos 1. Então eu posso encontrar todo mundo em relação aqui e eu vou ser 0, tá certo? Então esse cara aqui está bem definido. Né? Se eu quiser ser bastante preciso, eu posso fazer o seguinte, A0 vai ser igual a menos 1 oitavo, né? Que multiplica o quê? C0 dividido por 4 elevado. Veja, eu tenho que botar m igual a 3, né? Então 4 ao cubo, 3 fatorial, e aqui vai ser menos 3 fatorial crescente 3. Tá certo? Então esse cara aqui é o fator numérico
que eu tenho que escolher para A0 para resolver meu problema. Tá certo? E agora o que acontece com o resto? E aí o termo superior agora, os termos que vão somar para nzão maior, certo? Então vamos lá, vamos fazer de novo. A gente pode, deixa eu ver, eu vou fazer um curto-circuito, deixa eu fazer do zero para ver se fica um pouco menos confuso. Pessoal, essa é a parte mais complicada, tá, dos métodos de Frobenius, então por isso que vai ser mais chato mesmo. Né? Nzão mais 1 até infinito, novamente, π alfa 2 mais m, certo? E aqui mais soma de m de 0 até mzão mais menos 1. E novamente a mesma brincadeira de sempre. P, m menos n, alfa 2 mais n, certo? Mais que m menos n, c, n. E aqui a gente tem x menos nada, né? X elevado a alfa 2 mais m menos 2. Tá certo? Lembrando que isso aqui agora é igual a 0 para m maior que nzão. Certo? Mas vamos ver o que acontece aqui, pessoal, porque é interessante. Esse cara aqui, ele vai começar em nzão mais 1, né? Desculpa, faltou aqui o c, né? Faltou o c. M. Né? Então, veja. Se essa soma aqui, ela está começando de nzão mais 1. E ela vai me envolver com os caras aqui de trás. Então, deixa eu reescrever ela aqui. Vai ficar assim. Soma de m nzão mais 1 até infinito. E aqui vai ficar mais simples, vai ficar assim. Eu acho que dá para botar só um colchete. π alfa 2 mais m, c, m. E essa soma toda colapsa já, porque a gente sabe que só sobrevive quando esse cara aqui for n menos m igual a 2. Então, quando n for igual a mzão menos 2. Vai ficar assim, menos c, m menos 2. Tá certo? Isso tudo aqui simplifica para esse pedacinho aqui. Certo? Né? E isso tudo aqui multiplica essa mesma potência. X alfa 2 mais m menos 2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Certo? Mas olha que interessante. Se eu faço o meu m igual a L mais nzão, L, quando for igual a isso, igual a L mais nzão, o que acontece quando o meu m for igual a nzão? Nzão mais 1. Né? Ou seja, quando isso aqui for nzão mais 1, L vai ser igual a 1. E quando o meu m for para infinito, o L vai para infinito. Certo? Então, se eu substituir essa expressão aqui, eu vou ter soma de L indo de 1 até infinito. E agora, onde eu tiver m, eu substituo por L mais n. Tá certo? Então, vai ficar assim. π alfa 2 mais n mais L c m L mais nzão menos c L menos nzão menos 2. Espera aí. Mais nzão menos 2. Isso aqui tudo multiplica x elevado a alfa 2 mais L mais nzão menos 2. Certo? Só que veja, isso aqui é alfa 1. Esse cara aqui é alfa 1 também. Esse mais esse vai dar alfa 1. Mas esse problema aqui, pessoal, zerar esse negócio aqui, é exatamente a solução da raiz alfa 1.
Então, o que eu estou encontrando, né? Só que aqui o meu CL começa com quando? Quando o meu L for n mais 1, né? Em termos de quem? Quando eu tiver o meu L igual a 1, eu vou ter esse cara aqui em termos do L mais 1. Vai ficar CNzão menos 1, mas vai ser ímpar, porque né, o número par menos 1 é ímpar. E quando eu tiver aqui no L igual a 2, vai ficar 2 menos 2. Então vai ter o CNzão aqui, vai ser o primeiro diferente de 0. Então a gente vai ter aquele mesmo resultado. Os Cs ímpares vão ser 0 e os pares vão estar sempre ligados com CNzão. Então isso aqui tudo é uma solução para a raiz alfa 1. Certo? Então, na verdade, esse pedaço aqui extra, eu posso simplesmente escolher, inclusive, CNzão igual a 0. E a minha solução fica dada só para esse pedacinho até aqui. Esse pedacinho, cadê? Eu já apaguei, né? O pedacinho da minha solução até aqui. Ok? Agora a gente pode checar se isso dá certo. Tá bom? Só para a gente realmente ter... eu estou tentando fazer a coisa menos abstrata possível. Então eu vou substituir aqui aquela solução que vai ser um polinômio finito agora, que vai ser a solução 2, para mostrar que realmente ela te dá uma solução da heterogênea com o lado direito igual a 8a0x². Tá certo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Não sei, mas assim, dá para acompanhar mais ou menos? Tem alguma coisa que eu posso fazer para dar uma melhorada? É que são muitos passos mesmo. É um esporte de longa distância, né? É uma maratona, não é uma corrida. Tá? Ok. Então, como é que fica a nossa solução? Com essa escolha aqui, ó. Como é que fica essa nossa solução? Alguém tem alguma ideia? Alguém lembra? A gente encontrou quem é o C? O C2M. Né? Vai ser C0 dividido por 4 elevado a m. E aqui a gente encontrou menos 3 elevado a m e m fatorial. Certo? Então a gente tem o C0, a gente tem o C2, a gente tem o C4, a gente tem o C6. Certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Vamos lá. A nossa solução G, para aquela escolha particular ali, de x, vai ficar assim. Soma de m de 0 até 3, que é o máximo que eu posso ir, C0 dividido por 4 elevado a m, menos 3m, m fatorial, certo? Vezes x elevado a 2m. Tá certo? Que são só os coeficientes pares, aquela separação que eu já fiz diversas vezes. Tá bom? Então a gente só dá aquela simplificada de sempre, a gente bota aqui do x sobre 2 ao quadrado elevado a m, né? E tira esse cara daqui. Bom, será que a derivada desse cara, será que isso aqui dá o que a gente quer? dp de g tem que ser igual ao quê? 8 a 0 x ao quadrado. Né? E a nossa esperança é que se a gente calcular a derivada aqui, né, que a gente calcular a nossa equação diferencial aqui, a gente vai encontrar esse lado aqui. Certo? Vamos fazer isso explicitamente só para vocês acreditarem um pouco mais no que está acontecendo. Tá bom? Ok. Então eu tenho um termo constante. Deixa eu pegar um x. Deixa eu ver a melhor maneira de a gente fazer esse negócio aqui. Tá, então vamos lá. Quem é G duas linhas? Ó, aqui o primeiro termo vai embora, então o m vai ser de 1
até 3. Então vai ficar assim, C0 menos 3m, m fatorial. E aqui vai ser o quê? Vai ser 2m, que multiplica 2m menos 1, tá certo? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa, não. Aqui eu tenho o fator de 2 ao quadrado, tá certo? Que aí vai sobrar isso aqui. Peraí. Isso. Vê se vocês acompanham o que eu estou fazendo aqui, tá? X sobre 2 elevado a 2, m menos 1. Certo? Né? Quando você deriva uma vez, cai 2m. Quando você deriva a segunda vez, cai 2m menos 2. E aqui fica 2m menos 2. Só que 2m menos 2 eu posso escrever como 2 vezes m menos 1. 2m menos 2, você 2m menos 1. Não, é porque quando eu derivar duas vezes aqui, vai ficar 2m menos 2. Só que eu reescrevo 2m menos 2 como 2 vezes m menos 1. Certo? Isso aqui está claro, pessoal? Né? Que é só o produto, né? O expoente do expoente é o produto dos expoentes, ok? E só para deixar ficar organizadinho aqui. Ok. Então, esse aqui é o primeiro termo. Qual é o segundo termo da nossa equação? É a derivada primeira. A derivada primeira desse negócio aqui vai ser soma de m igual a 1 também, né? Em termos de derivada sobra isso. Até 3, e aqui vai ficar assim, C0 dividido por menos 3. Espera um pouquinho. Deixa eu só ver se eu estou fazendo alguma besteira. Não, é isso mesmo. Menos 3, m fatorial. E aqui vai ficar 2m. Certo? E aqui vai ficar assim. Deixa eu ver a melhor maneira de fazer isso. Vou botar assim logo. Peraí. Seu quadrado, porque esse cara aqui entra aqui. E esse cara fica assim. X elevado. Aí tem um 2 aqui, corta com esse cara aqui. E aqui vai ficar assim. X elevado a 2m menos 1 sobre 2 elevado a 2m. Né? 4 elevado a n. Ok. Só que esse termo aqui a gente tem que dividir por x, né? É dividido por x, né? Cadê? Isso. Esse termo aqui dividido por x, aqui vai ficar... Ah, tá. Ok. Ok. Então, esse termo aqui, menos 2, vai ser a mesma coisa desse termo aqui, certo? Só que aqui, deixa eu ver, deriva uma vez, cai 2m. Aqui seria... Ok, acho que está tudo certo, né? E o último termo vai ser g dividido por vezes menos 1 mais 4 ao quadrado x vezes o meu g, que vai ser igual ao quê? Tá. Eu achei que ia ser um pouco mais fácil, porque eu fiz para o caso do 4, agora estou fazendo para outra raiz que envolve mais termos, então está ficando bem mais complicado. Mas deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ok, esse cara aqui vai ser menos 1 mais 4 ao quadrado sobre x quadrado, né? Vezes esse somatório aqui, de m de 0 até 3, C0, dividido por menos 3 fatorial crescente m fatorial e x sobre 2 ao quadrado m. Tá certo? E agora a gente tem que somar essa brincadeira toda. Então vamos separar aqui para ficar mais fácil para a gente, tá? Para não ficar tão
complicado de pensar. Quem é o primeiro termo que a gente tem aqui? Quem é o termo de menor potência que a gente tem aqui? Né? Vai ser o m igual a 1. Então, vai ficar assim. Esse cara m igual a 1 vai ser menos 3. Então, vai ficar assim. C0 menos 3. Aqui vai ficar m igual a 1. Vai ficar 2 vezes 3, né? 2 vezes 3. Está certo isso aqui, né? Igual a 1, 2 vezes... Não, 2 vezes 1. Claro, tem que ser o fatorial. Tá. Dividido por 2 ao quadrado. Aqui vai ser 1 fatorial, não entra nada. E esse cara aqui vai ser potência 0. Tá certo? Então eu tenho um termo desse tipo aqui. Ok. Esse termo aqui, ele também vai ter uma potência 0, né? Que vai ser quando o meu m for igual a menos 1. Quando o meu m for igual a 1, esse aqui também vai ser 0, então vai ficar assim. Mais C0, aí vai ficar 1 ali, no fatorial, vai ficar menos 3 aqui, ali vai sobrar, vai ficar só isso aqui, né? Eu não errei nada não, né? Ah não, tem esse cara aqui, vai 1/4, né? 1/4. E esse último termo aqui, pessoal, eu vou ter o seguinte. No meu G, eu tenho o termo de 1 sobre x quadrado. Espera um pouquinho. Meu m igual a 1. Bom, fazer o seguinte, está no finalzinho aqui, pessoal, eu tinha feito um exemplo mais simples, agora eu tentei fazer de cabeça um exemplo mais complicado, mas eu vou fazer essa continha aqui para vocês, eu vou organizar nas notas e eu faço para vocês no começo da próxima aula, tá? E o que a gente vai ver em seguida, a gente vai ver mais um exemplo de solução para a equação de Legendre, tá certo? Porque ela é o exemplo que envolve uma outra complicação que a gente precisa ver, que é quando aquele seu somatório do lado direito, ele não é simplesmente você encontrar o que, né? Porque nesse caso a gente resolvia porque a gente encontrava aqui que m menos n só sobrevivia quando esse cara aqui era igual a 2, tá certo? E isso aqui simplificava muito a nossa equação. A gente vai encontrar um caso agora em que a gente tem uma série de potência infinita para Q e P, tá certo? E para a gente resolver o problema da série de recursão, a gente vai precisar fazer um truque extra, tá certo? Eu acho que tanto essa complicação aqui que eu estou tentando mostrar para vocês explicitamente, quanto essa, exaurem as complicações necessárias para a gente resolver todas as equações para esse curso, tá certo? Depois é mais a gente vai ver a aplicação mesmo, ok? Mas é isso. É o capítulo 3 do Bendel e Ozag. Sim, o capítulo 3 é bem grande. Mas eu estou dando todo o capítulo 3. Não, sim, mas eu gostaria de saber, por exemplo, esse eu sei que é o caso 2b do capítulo 3.3. Eu queria só poder ir acompanhando para ver, às vezes eu estou achando que é o caso 2b, mas na verdade você está no caso 2. Ou às vezes, enfim, eu gostaria de ter uma referência. Então, nós estamos resolvendo o caso 2bi. 2bi. Lá no livro você vai encontrar a resolução e a discussão do caso 2bi. Certo? Isso é Beleza.